Estenda a tua mão para cá para que o Senhor use o servo dele, amém? Jesus, obrigado pela vida do pastor Vieira, da sua família, da irmã Rose, dos filhos, dos netos, tudo que eles representam para nós, ó Pai. Usa o teu filho, ó Pai, que aquilo que ele carrega, que aquilo que são as marcas de Cristo, do Evangelho, na vida dele, sejam, Senhor meu Deus, de alguma forma, Senhor, transferidas, ó Pai, impactando os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A letra está grande, hein? Amém. Aplauda o Senhor na vida do pastor Vieira. Amém. Amém, amados. Obrigado. Poxa, eu queria beber a dele para pegar a benção. Amém. Eita, eu vou precisar de água mesmo. Pode ser. Não, eu ia falar que não precisava e veio logo um faz. Amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sonhava pregar aqui, né? Sonhava, mas eu via que ele era fominha de púlpito, aprendi muita coisa. E veja bem, eu queria ensinar para vocês um princípio. Eu sei que a maioria não vai seguir esse princípio. Olha, nessa palestra que ele falou aqui, 2 frases eu anotei. 2 frases aqui viram pregações. 2 frases viram princípio para mim. Uma foi: se livra da vaidade da explicação. Passou uma frase que você nem percebeu. Crie o hábito, crie um princípio de trazer um caderninho, de anotar coisas que o Espírito Santo lança. Olha, se livra da vaidade da explicação, porque às vezes a pessoa está sendo acusado, né? E vai dar tanto explicação. Não, mas não foi assim, aquilo é uma vaidade. A acusação não é verdadeira, tu até pode falar assim, olha, não foi bem assim, mas não fica, peça perdão. A outra frase que eu aqui, olha, o maior inimigo da cruz não é o diabo, é o dinheiro. Isso vira um princípio para mim, né? Então, traga esse princípio para a sua vida, ter um caderninho, um caderno pequeno, frases que o Espírito Santo vai jogar e você, porque a igreja é para isso. A igreja não é para a gente apenas louvar, cantar. A igreja é um local onde Deus bota o dedão dele assim no nosso nariz. Olha, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida como eu tenho hoje. Aí escuta uma palavra dessa. Mas não venha me pedir dinheiro emprestado não, que já está aplicado, tá bom? Tá bom? Então, e eu estou falando a verdade, viu? Eu vendi uma casa, estou pensando o que eu faço com esse dinheiro. Se eu jogo fora, se eu distribuo para vocês, ou se eu vou passear nas Europa. Por que eu estou falando isso? A frase veio de encontro. O maior inimigo foi para mim, não é o diabo, pode ser o dinheiro. A pregação já começou. Fala para a pessoa, quem bebeu água bebeu, quem urinou, urinou, quem não urinou, urina aí na roupa. Agora que eu quero que você aprenda hoje, amém? Eu quero que você cresça. Quem aqui hoje tentou mentir para Deus? Tem alguém que tentou mentir para Deus aqui hoje? Alguém tentou mentir para Deus hoje aqui? Eu acho que quase todos tentaram mentir para Deus aqui. Bota a letra dessa música, o último louvor que nós cantamos aqui, ó. Vamos lá. O último louvor que nós colocamos aqui, ó. Canção de Simeão, ó. Luz para o mundo, isso foi verdade. Nós vimos a salvação, Jesus, a esperança da terra. Eu não sou mais meu. Alguém aí começou a mentir, porque ninguém mente para Deus. Ninguém consegue mentir para Deus. Por isso que eu falei, quem tentou mentir para Deus hoje? Se você cantou isso assim, e eu não sou mais meu, e não segue os princípios que o pastor Cléber falou aqui, princípio de compromisso com Jesus, olha que a carapuça caiu se não caiu em todos. Nós fizemos da igreja, eu tenho falado muito isso onde eu passo, nós não podemos. O pastor Cléber falou assim, tem um compromisso com o reino. Compromisso para quê? Para apanhar, para aprender, para crescer, para ser próspero, para ser abençoado, para abençoar. Por isso que a gente pede, esteja no culto. Olha, se eu não tivesse vindo no culto hoje, não tinha aprendido essas 2 frases aqui, ó. O maior inimigo não é o diabo, é o dinheiro. E eu concordo. Deus chamou o dinheiro de pessoa.
não é? A quem servais? A Deus ou a Mamon? Mamon era a riqueza. Deus deu nome à riqueza. A última coisa que se converte no homem é um bolso, sabia? Se converte o coração, como é o bolso. Irmãos, com recursos, qualquer pastor que teme a Deus, vocês têm um pastor aqui que teme a Deus, faz proezas. Eu já falei com o pastor Cleves umas 5, 6 vezes, como eu queria ter um programa de rádio aqui, em Curitiba, ia ser um programa de rádio diferente, que eu ia estar no programa de rádio falando coisas polêmicas, como uma denominação que tem aqui na cidade grande, que eu nem sei se é uma denominação, não é seita, que ensina que visitar a igreja é pecado, que ensina, ela é muito conhecida, que ensina que a única coisa que é pecado é o pecado sexual, o resto é só deslize. Essa denominação ensina isso, que todas as coisas que você faz, mentir, enganar a pessoa financeiramente, foi um deslize, não é pecado. Pecado é excluído da igreja se cometer pecado na área sexual. E pecado é errar o alvo, pecado é entristecer a Deus. Então vamos lá, não, cadê a música? Vamos ver onde. E depois você verá que tudo tem a ver com a pregação, amém? Porque nós vamos estar entrando, essa igreja vai estar entrando em lares para abençoar vidas, amém? Mas tem que entrar com a verdade. Com a verdade, você tem que ser o representante da verdade plena, que é Jesus. A verdade é uma pessoa, e o nome dessa verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa. Então eu vir para a igreja apenas para cantar, me arrepiar, chorar e não viver esta verdade é uma grande farsa. Aqui não pode ser um ponto de encontro apenas de aqui onde Deus nos acusa do nosso pecado, onde Deus fala: se dobra, Vieira, né? Esse pecado já foi vencido na cruz. Viva a vida abundante de Jesus de verdade. Deus quer que a gente viva Jesus de verdade, e Ele já nos deu essa promessa. Então vamos lá. E eu não sou mais meu. Alguém aí tentou mentir para Deus? Você, quando sair daqui, você vai lembrar que você não é mais seu, que você pode sentar do lado de uma pessoa no ônibus e o Espírito Santo fala para ela, né? Ah, mas eu estou cansado. Vai descer do ônibus junto, indo na mesma rua para casa. Eu estou tão cansado, amanhã é segunda-feira, ai, aquele chefe, né? Mas eu não, mas canta, a gente canta com a vontade, né? Vamos aumentar a tentativa de mentira, vamos lá. Ó, Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, isso tudo é verdade, o vinho novo e o pão, e eu não sou mais meu. Vamos lá, outra frase. És a fome que me faz cantar, és a sede que... Gente, é maravilhoso ter fome de Deus, mas quantas das vezes o Espírito Santo te chamou para ir para o quarto para orar? Eu já cometi esse pecado, Senhor, me perdoa. Que o Espírito Santo chamou: eu quero falar contigo, vai para o quarto, pega a Bíblia, vamos orar, e você ligou a TV. Será que só eu já cometi esse pecado, essa falha? Hã? Não é verdade? E você vai: não, quando eu chegar em casa hoje, vou entrar naquele quarto, vou chorar na presença do Senhor. Ai, que vontade de orar. E quando chega, a comida não está pronta, você com fome, mas mamãe... Bom, vamos lá, vamos aumentar então. É a sede que me... Não, é a sede que me faz beber. Isso é que Deus quer que nós tenhamos. O Salmo 42 diz assim... Eu li esse salmo, eu falei: meu Deus, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Um animal procurando água, sentindo o cheiro da água. E eu li aquele Salmo 42, eu falei: poxa, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Eu não quero ficar lendo, porque a gente lê a Bíblia, como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti. Não. Meu Deus, como a corça anseia pelas águas. Eu não anseio Deus assim, como um animal com sede no deserto procurando água. Não é verdade? O que eu estou trazendo, nós, é para uma dinâmica que Jesus quer que vivamos de verdade. Pastor Cleves, com esse grupo aqui, se esse louvor for verdade em todos nós, a gente ganha Curitiba inteirinha para Cristo. Se isso aqui for verdade, imagina, todos aqui domingo trarão um visitante, com esse próximo verso. Olha aí, ó, a outro: és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Vai a outra: essa é a minha promessa. Olha aí, olha aí.
Eu gastarei minha vida. Não, fala para a pessoa aí, fala sério. Não canta mais isso não, fala para ele, não canta mais isso não, fala para ele. Não canta, eu gastarei minha vida. Veja, para te coroar, Cristo já está coroado. Deixa eu te explicar isso para você. Ele já está coroado. Mas quando você gasta a sua vida para Ele, é como se você estivesse colocando, o teu louvor está coroando Jesus. A tua forma de viver está... Você entende isso? Cristo está reinando, Ele está coroado, Ele é o rei. Mas a nossa atitude, aí cantamos umas 10 vezes. Eu gastarei minha vida para te coroar. Esta é a minha promessa. E você ainda fez promessa. Não estamos fazendo promessa para São Judas Tadeu, não, gente. Nem para Santo Onofre das cuecas amarelas. É para Jesus. Esse das cuecas amarelas foi eu que inventei esse santo, viu? Tá bom? Da bicicleta também, de São Cristóvão dos Motoristas. Nós estamos falando para Deus. Você está cantando para Deus. Gente, eu fico envergonhado de cantar isso para Deus. E a gente canta com maior emoção. E o pastor Clébio falou bem alto agora. Não foi quem? Né? Esta é a minha promessa. Aí eu mesmo, para cantar, é minha. Irmãos, a coisa é muito séria. Essa é a promessa para Deus. Gastarei minha vida. Eu saí daqui de Curitiba para ir cuidar do meu irmão que está com um câncer bem agressivo. Ele nesse momento está pregando. Ele falou: irmão, eu sei que eu vou pregar como. Domingo passado ele pregou. 5 tumores no cérebro, 2 na pulmão e 1 na costela. Ele vai se arrastando para a igreja. E ele todo dia de manhã, esses dias ele foi na minha cama, mas de manhã ele: Senhor, minha vida, eu quero tanto ainda pregar, quero fazer bem as pessoas, quero ser usado. E chora: Senhor, não me leve agora, né? E vai para a igreja de manhã, todo dia, 8 horas da manhã, para atender gente, vai se arrastando, e Deus tem mantido ele de pé. E eu saí daqui para cuidar dele, também constatado de câncer. Vocês sabem disso, oramos aqui em pé por mim, me cercaram, né, fazendo tratamento de câncer. E eu cheguei lá e falei assim: meu Deus, eu precisando de tratamento, meu tratamento lá, o pastor Clébio já me acompanhou lá no Erasto, com consulta marcada. Aí eu tenho consulta, mas meu irmão, fui para lá pensando na igreja. O que eu quero dizer? Uma atitude de gastar a vida. Eu fui lá pelo meu irmão, que é pastor, pela uma igreja que eu abri, e eu confesso, ali pensando, falei: eu não fui para lá só por causa do meu irmão. Eu fui para lá que estava tendo uma muvuca lá, uma confusão na igreja, quem ia assumir a igreja, e pessoas que eu batizei. Eu fui para lá preocupado com a igreja, para fazer. Eu e Rose temos entrado nas casas, visitado e orado. Eu ganhei uma caixinha de som a semana passada, agora enquanto vocês dormiam, era 4 horas da tarde, um sol quente na minha cabeça. Eu pendurei aquela caixinha de som aqui e fui visitar uma moça que tinha sido operada, uma senhorinha nova que tinha sido operada, estava muito mal, e eu desço do carro já a caixinha de som ligada, né? Na rua, uma rua estreita do Nordeste, e já o som ligado, botei uma música da harpa cristã, que eu sei que ela gosta. Aí já na portaria, botei a caixa a todo volume, entrando no prédio, as pessoas apertando. Uai, o pastor via, parecia Jesus chegando, né? E gente chegou na janela, e eu no meio da rua estender, e fiz um mini culto com a minha caixa de som. O irmão ainda estava descendo do carro, as pessoas chegando da janela: ore por mim, ore por... As pessoas estão com fome de Deus, mas falta pessoas que gastam a vida. Nós estamos muito preocupados, irmãos. Domingo, minha mãe falava isso, voltando à ilustração do pastor Clébson. Minha mãe, domingo, chegava Rio de Janeiro, Petrópolis, a cidade 100 quilômetros de distância, na serra. Aí as irmãs dela, 9 irmãs, tinham uns que chegavam, e sobrinhos que chegavam bem na hora do culto, no domingo à tarde. Ela falava assim: olha, tem aí a geladeira, para as irmãs dela. Chegava não crente, ela falava: eu tenho um compromisso com a igreja, com Deus. E ela não ia fazer nada, ela ia ficar lá sentada, porque ela era dirigente da reunião da oração das 3 horas da tarde. Mas ela falava: está aí a geladeira, vocês se sirvam, eu vou para o culto, eu vou louvar a Deus. É um princípio. Não pense que o pastor Clébio está falando assim: é uma ordem. Não, é um princípio divino. Estarmos juntos.
Mas se esse princípio pode aumentar, melhorar muito mais, se você pegar frases, Deus falou comigo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que o diabo quer roubar? É a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz: nada é mais precioso, a tua palavra é como ouro depurado. O que é depurado? Ouro puro, tirou toda a sujidade dele, ele foi purificado nada, a palavra diz assim, o salmista diz: a tua palavra é mais preciosa do que ouro depurado. Então eu descobri que o Bispo Macedo, quando faz assim, eu mandar botar a mão na cabeça, ele estava certo, sabia? Bota a mão na cabeça assim, fala assim, eu tenho a mente abençoada, eu tenho a mente abençoada. Espírito Santo, me ajude a ouvir a palavra e praticar. O que eu canto, o que eu aprendo, seja verdade na minha vida, que seja um princípio eu viver o reino de Deus. Em nome de Jesus, a mente do justo é abençoada e eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Então está justificado, se é diante de Deus, nós estamos justificados. Deus não olha assim, fica com o caderninho, vou te pegar na curva, hein? Pecou, vacilou. Não, Deus tem prazer em perdoar, Deus se alegra em perdoar. Não podemos fazer disso uma libertinagem. Mas tem crente dentro da igreja que não se alegra nem com o perdão, não se alegra de estar perdoado, não vive a alegria, eu estou perdoado. Agora, eu já estou doido para começar a pregar, mas... E aí o que acontece? Obrigado, a auxiliadora, é um princípio. Nós temos um princípio, quando eu começo uma história que eu não termino, ela me ajuda, porque ela diz que eu tenho, tu diz que eu tenho o quê? TDAH? Ela diz que eu fico pulando as conversas, pensando. Então ela me ajuda. Então veja bem, nós temos um princípio dela me ajudar. E eu fui para lá cuidar dele. E aí estou cuidando dele, minha consulta que era aqui, não é? Falhei a consulta, justifiquei por Erasto Gardner. E aí arrumei um outro médico lá, ele me pediu uns exames. Mas você não tem câncer. Não, não tem câncer aqui, não tem. Eu falei, não, olha, está tudo bem. Ali foi um exame, como eu estou com dinheiro, que eu falei para vocês, foi R$900 o exame. Pegou os hormônios, eu estou gastando, viu? Semana que vem eu já estou durinho, então é hoje o dia. Então veja bem, o que aconteceu? É porque eu vendi minha casa, viu, irmão? Não é porque eu sou rico, não, eu estou contando vantagem, poxa. Quando eu estou com dinheiro, eu gosto de falar, quando eu estou duro, então veja bem. E aí eu falei, não vou repetir os exames, né? A Rose viajou, eu fui lá escondido, não esse de R$900, outros, e fiz o exame de novo. Aí fui, meu irmão que está com o doente foi no médico, eu fui com ele, peguei carona, entrei na consulta, conversando com o médico, mostrei o exame para ele, não, você está bem, você não tem. Aí ele viu o anterior, tinha. Aí olhou esse, não tem. Eu falei, vê os do mês anterior, nossa, estava... PSA estava 17,8, 17,4 chegou o meu PSA. Tenho tudo escrito, 17,4. Aí chegou lá agora, de 65, de 60 anos, eu tenho 65. Tem que dar menos de 4, tem que dar, não pode dar mais de 4,5. Aí o meu deu 1,35. Agora eu fiz outro, 1,32. Hein? 0 ponto, deu, meu Deus do céu, caiu menos de 1, palmas para Jesus, amém? Então, mas vê o princípio de gastar a minha vida, gastar a vida, vale a pena gastar a vida por Jesus. Agora, eu tenho falado muito isso, nós cantamos coisas que não é verdade. Quem pode abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6? Eu quero ensinar para vocês um princípio, porque esse trabalho de entrar nos lares, irmãos, que essa visão que o pastor é a casa da paz, né? Casa de paz. E eu estou implantando
Eu estou treinando gente para implantar esse trabalho lá em Campina Grande. Eu e Rose já fazemos isso há muito tempo. Mas eu vou ensinar para vocês um caminho. Eu não entro em uma casa, eu e Rose entramos muito nos lares. Primeiro princípio, eu nunca entro numa casa. Se entrei, se esqueci alguma vez, foi muito raro. Eu estou parando o carro, estacionando o carro. Senhor, que eu seja de verdade, que a tua palavra seja de verdade, que eu abençoe de verdade. Então, primeira coisa, não entre numa casa porque o pastor está falando, vamos, não, eu quero entrar para abençoar. Qual é a motivação da sua vida? Já que você falou assim, olha, qual é a motivação da sua vida? Qual é a motivação de você estar aqui hoje? Irmãos, está tão escandaloso esse negócio de igreja, que as pessoas quebram princípio. Meu Deus, casamentos de 25, de 30 anos acabando. Não, ou seja, esquece do que falou no altar, do que prometeu a Deus, acaba assim. Ué, mas estava dentro da igreja, se arrepiava, chorava, cantava. Cadê aquele irmão? Não. Ou seja, não podemos viver da emoção do culto, e cantar coisa que cantamos aqui. Isso tem que ser de verdade, e os que são de verdade fazem a diferença. Os que são de verdade recebem a cura. Os que cantam de verdade. Agora tu tem que ter coragem de dizer para Deus assim: Senhor, isso não é verdade na minha vida. Tem louvores que eu não canto, quebra a minha vida e faça de novo. Jamais. Na hora que chega, eu sou um vaso, né? Na hora que chega, não tem que eu quero ser um vaso novo, né? Quebra a minha vida e faça de novo, eu travo. Ninguém quebrou a minha vida, não, peraí, não canto, entendeu? Agora tem gente que precisa ser quebrado mesmo. Eu já fui quebrado, eu já fui quebrado, né? Então, culto racional. O assunto é altamente espiritual, mas tu tem que saber. Eu sou de Cristo de verdade, eu morro por Jesus de verdade, eu morro por essa verdade de verdade, por essa história de verdade. Eu, quando era da idade de vocês, eu li um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, de Richard Rambad. É um livro, é um ucraniano, um padre que escreveu esse livro, da tortura que ele sofreu para não negar o Evangelho. E eu chorava lendo aquele livro, li ele algumas vezes. E esse meu irmão que está doente, ele é mais velho que eu, muito mais forte que eu, ele é grandão, e tem 1,80 m e tal, né? E às vezes ele torcia meu braço, que falam que eu não falo, tem palavrões aí que eu não sou melhor que ninguém aqui não, mas tem palavrões que eu nunca falei na minha vida, palavras torpes, sujas, que eu nunca falei, né? Mas isso não me faz melhor do que você não. Então ele torcia meu braço até quase quebrar, fala um palavrão, querendo que eu falasse um palavrão, e aquilo para mim, na minha cara, eu nunca falei isso para ele, aquilo para mim era um teste. Se eu não aguentar isso aqui, eu vou negar a Cristo, entendeu? Eu vou negar a Cristo. Se eu não aguentar essa prova, eu vou negar a Cristo. E eu gritava: socorro, mãe, não vai falar o palavrão. Meu Deus, que agonia, né? Mas eu quero te dizer, dizem que essa história foi verdade. Na época desse livro, que um soldado comunista russo entrou numa igreja, eu já escutei essa história, e que ele entrou porque, por exemplo, na China hoje os chineses não podem ir na igreja, o estrangeiro pode, tem igreja batista, Assembleia de Deus tem lá na China, só que só estrangeiros que podem ir, o chinês não pode ir. Nós temos uma família aqui de egípcios, que já veio aqui algumas vezes, que também na identidade dele está escrito católico, a religião sai na identidade, então ele não pode praticar outra fé, né? Foi na essência. Mas diz que esse soldado entrou na igreja e com a metralhadora na mão e falou assim: quem aqui é cristão? Quem aqui é cristão? Quem não é cristão pode sair. Quem é cristão vai morrer todo mundo. Quem não é cristão, saia. Quem é cristão vai morrer todo mundo. Diz que mais da metade da igreja foi embora. Aí ele falou assim: fecha a porta agora e vamos louvar o Senhor Jesus. Porque ele, como soldado do exército, não podia louvar, senão ele ia ser denunciado. Entendeu? Então vamos louvar Jesus. Ou seja,
Agora, olha para dentro de você, que a pregação vai terminar assim. Olha para dentro de você, mas não pode ser imaginário, tem que ser de verdade. Vai morrer, você vai ficar com o teu dinheiro todo lá no banco, vai ficar com teus filhos todos vendo a tua casa, né? Você vai morrer hoje. Quem aqui, você sairia para ir curtir o mundo? Tem algumas formas de descobrir se você já nasceu de novo. Não pense que cantar, se arrepiar, dar glória a Deus é novo. Não. Você tem algumas formas que nós todos precisamos saber. Deixa eu te ajudar. Você prefere ser caluniado ou caluniar? Pensa aí. Alguém falou mal de você, alguém te caluniou. Você prefere ser roubado ou roubar? Ser enganado ou enganar? Pensa aí, gente, pensa mesmo de verdade, né? Ser traído. Uma senhora chegou para mim, porque ele me traiu e tal, e foi embora, e não sei o que. Eu deixei ela chorar bastante, compreendo a sua dor, mas eu disse para ela, eu prefiro estar no seu lugar do que no lugar dele. Você está entendendo o que é cristianismo? O que é renúncia, o que é tomar a cruz? Você precisa saber isso dentro do teu coração, porque você tem ouvido desse altar aqui, meu Deus, eu já saí daqui ouvindo vosso pastor pregar, meu Deus do céu, que palavra, estou falando sério, não pense que porque tem idade você sabe mais, não. Tem saído desse altar aqui mensagem gloriosa de transformação, de poder de Deus trazendo, acorda, irmãos. Hoje eu lendo a história de Rico e Lázaro, né? Peça que ele passe o dedo, né? Peça que, eu tenho 5 irmãos, peça que ele vá lá, o mendigo vai lá, primeiro que ele molhe a mão e passe na minha boca. A perdição eterna existe, e a vida eterna existe. E aquele que sabe dar o remédio e não dá, está pecando. Nós temos o remédio. Você tem o remédio para a tua casa, para o teu vizinho, para os teus amigos. Nós temos o remédio. É a raiz de Davi, a raiz de Jessé, é Jesus. Nós temos o remédio para a nossa família adoentada, para os nossos vizinhos perdidos. E se você não se encher do Espírito Santo, de buscar, de vir aprender a palavra, de praticar a palavra, de ter vida com Deus, você vai ser mais um evangélico, porque a religião cansa. Esse negócio quando está frio, tu tem que... Quantas das vezes eu já vim para a igreja sem vontade? Acontece com a gente, não é? Meu Deus, se eu pudesse hoje ficar em casa, tomando um suco, deitar. Mas depois que você vem, ainda bem que eu vim. Toda vez é assim. Aí eu já sei disso. Se eu não for, eu depois podia ter ido. E se eu for, vou voltar feliz. Então eu venho sem vontade. Olha, um pastor falando isso, hein? Quantas das vezes eu fui para a igreja porque era pastor e tinha que... Eu recebo meu salário da igreja, que não é o caso dos vossos pastores. Mas quantas das vezes eu vim para a igreja porque, meu Deus, é o meu compromisso, mas depois me arrependi. Que culto maravilhoso, Deus falou comigo. Hoje Deus já falou comigo. Então, vamos lá. Eu gastarei minha vida, não será segredo. Essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida para te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Era aí que eu queria chegar. Meu amor por ti não será segredo. Então, irmãos, você sabe que quando eu estava no lugar de vocês, quando eu comecei a pregar nas casas, eu tinha vergonha, porque as pessoas sabiam que eu era um jovem levado. Aí um dia eu ouvi uma pregação, eu falei, o que importa é a partir de hoje. E é aí que eu quero falar para você. O que importa a sua vida é a partir de hoje. Mas lá na tua rua todo mundo sabia que eu apertava um baseado, que eu era maconheiro, que eu bebia, que eu andava nas farras, que eu brigava muito, que eu batia, que eu era agressivo. O que vale é a partir de hoje. Eu conheci Jesus, eu vou gastar a minha vida, Ele é o meu amado. Amém? E esse que diz aí, não será um segredo. Isaías capítulo 6. Eu já falei, eu precisava de um relógio. Que alguém tem horas? Que horas são agora, hein? É até as 8? Não, até 10 para as 8? Pronto, amém. Então vamos lá.
No ano em que o rei Uzias morreu, olha o que Isaías está falando: eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa. É isso que o Espírito Santo quer fazer. É isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida hoje. Amém? Vai tocar no nosso lábio com uma brasa. A palavra de Deus, aqueles que ainda não foram incendiados pela palavra, que ainda está faltando transformação, que ainda ri de piada pornográfica, que ainda vê pornografia no celular, que ainda perde tempo vendo imundície, hoje vai ser tocado com essa brasa. E você vai poder chegar em casa e vai poder anunciar: eu sou de Jesus, eu vou gastar a minha vida por Ele. E aí você vai ganhar os teus vizinhos. Olha, ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Irmão, sabe o que é viver sem culpa? É a coisa mais maravilhosa que existe. Sabe o que é viver sabendo que Deus tem prazer em perdoar, que Deus se alegra? Deus é o único ser. Eu e pastor Cleves, quando alguém vem pedir perdão, a gente fala assim: ah, tá bom, mas não faz mais, hein? Deus fala assim: uau, uau, que bom, claro, você está perdoado. Esse é Deus. Ele se alegra. Deus tem alegria em perdoar. E a igreja não sabe disso, vive debaixo de fardo. Agora, o verso 2, por favor. Eu li de uma forma normal, como todo mundo lê. Agora vamos imaginar essa cena, olha. Não, o 2. Não, 2. Isaías 6:2. Olha como é diferente. Olha como. Não, Isaías capítulo 6, verso 2. Onde nós estávamos? Isso. Olha, em volta do trono de Deus estavam serafins. Vamos tentar imaginar a cena? Serafins, anjos muito maior do que altos, grandes, poderosos, reluzentes, asas abertas. Veja bem, em volta do trono estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Tenta imaginar um anjo com 6 asas. A nossa cabeça começa, mas tenta entrar nessa sinfonia gloriosa que é a presença de Deus. A sua cabeça não vai conseguir, mas pelo menos tenta. Anjos reluzentes, enormes, com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voava. Quer dizer, só se via as asas grandes. Foi assim que eu imagino. A presença de Deus era tão gloriosa que ele cobria o rosto, com 2 cobria o corpo. Só aparecia serafins, eram diversos. Amém? Eles diziam em voz uns para os outros. Eu imagino assim: a asa não estava cobrindo o rosto. Quando passava pelo trono, um baixava a asa e falava para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e cobria as asas de novo. Que maravilha! Trovoadas. Olha, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. Imagina a voz desses serafins gigante, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria o corpo, com 2 baixava e olhava um para o outro, falava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí o que acontecia? E foi ficando cheio de fumaça. Tu consegue imaginar que glória é essa? Você sabia que essa glória pode nos visitar dentro do quarto? Você sabia que essa presença gloriosa... Agora, deixa eu te falar uma coisa. É horrível o que eu vou falar agora, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Na hora que estava cantando Vou Gastar a Minha Vida, eu ali sentado na cadeira, eu imaginei o pastor Clebson, lá no hospital em São Paulo, longe da igreja, longe de todo mundo,
E ele gemendo: Senhor, se tu me levantar daqui, não é? Senhor, se tu me levantar daqui, se tu me curar, se tu me der uma artéria nova, eu vou dedicar a minha vida. Será que você também vai precisar passar por um vale? Entende o que eu estou dizendo? Para gastar a sua vida. Então vamos lá, vou ir para o culto nos lares agora, desse projeto que vai entrar. Eu, quando chego na porta, eu falo: Senhor, eu quero ser usado. E olha, e quando eu entro nas casas, Deus me usa, eu ganho vidas para Cristo mesmo, para Cristo mesmo. Que eu estou ali, eu não estou ali porque o pastor mandou, o meu salário está na conta garantido, eu estou ali porque eu quero ganhar vidas para Jesus, quero fazer bênção. Você não pode ter a motivação errada por coisas certas. A tua motivação, mas como que eu vou começar isso? Primeiro, pedir que o Espírito Santo toque teus lábios, toque a tua mente, toque o teu coração. Você não pode fazer isso por causa da Amai, por causa do pastor Clebson, por causa, vai chamar a atenção, eu vou ser considerado que mais ganhei almas para Cristo. E nem o pastor Clebson quer isso. O sonho de todo pastor é fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos, e esse projeto, então como eu vou fazer? Aí tem gente que pode dizer assim: a minha dificuldade é conseguir uma casa, então eu vou te ajudar a pensar. Agora já vou te ajudar a pensar. A pregação, bem dizer, já acabou, amém? Precisamos viver a verdade de parar de mentir para Deus, de tentar mentir para Deus. O que você cantar, você tem que cantar de verdade. O que você falar para Deus, tem que falar de verdade. Amém? Essa foi a pregação. Mas você só vai conseguir isso se for tocado pelo Espírito Santo, se for revestido de poder do Espírito Santo, se for pela emoção da religião, do culto, do louvor, do saltar. Não vai valer a pena. Não, é por Jesus. Ele morreu. Gente, Jesus, a volta de Jesus está às portas, mesmo. Gente, eu estava olhando no aeroporto, eu cheguei agora, dentro do avião, então, está um negócio assim, meu Deus, o mau cheiro está no ar. É tanto casal esquisito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A obra-prima de Deus é a família, gente. Nem duas mulheres geram, nem dois homens geram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Satanás está zombando do ser humano, da criação de Deus, zombando. O homossexualismo é uma zombaria de Deus. E crescendo assim, a gente já acha normal. Já achamos normal. Mas Deus salve e transforma essa gente. Amém? Deus salve e transforma. Então, como que eu posso te ajudar para entrar numa casa, conseguir uma casa? Essa é a estratégia que eu uso e faço muito, eu e minha esposa. Você quer descobrir casa para você entrar e pregar o Evangelho? Quem aqui quer? Amém? Porque isso é um projeto que nós vamos ganhar muita alma. Primeiro, guarde isso, ser cheio do Espírito Santo, ter compromisso com Deus. Espírito Santo, toca nos meus lábios. Quem eu era eu não sei, eu sei quem eu sou agora em Cristo. Eu sou nova criatura, eu sepultei a minha vida nas águas do batismo para viver Jesus nessa última hora. Amém? Então o que você tem que fazer? Você quer livrar pessoas do inferno? Você quer ganhar essas pessoas que não entenderam o Evangelho para Cristo? Então primeiro você tem que se encher de Deus, porque senão você vai ser só uma visita chegando, fazendo um número para falar: pastor Cleber, fiz 5 visitas, fiz 5 lares, fiz 10 lares, não vai valer de nada. Mas imagina, você vê uma pessoa do seu lado que era um maconheiro, macumbeiro, feiticeiro, era gay, era não sei o que, transformado pelo poder do Espírito Santo. Aí você, não é que Deus usa? Não é você falar para o endemoniado: sai demônio em nome de Jesus, e ele saía? Mas isso, irmão, você não consegue isso num culto, você consegue isso buscando a Deus de verdade. Amém? Um coração verdadeiro. Um coração verdadeiro. Amém? Um coração de verdade no culto. Então olha para mim aqui. Para você conseguir um lar, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é servir aquele lar.
Eu estou pastoreando uma igreja que é cerca de 800 a 1.000 pessoas aos domingos lá em Campina Grande. E eu estava parado na porta, os jovens entram de cabeça baixa com o celular, e nem cumprimenta os idosos, as crianças, não cumprimenta ninguém. O irmão que toca na música lá, um jovem, pegou o violão, passa por nós de cabeça baixa, né? Aí eu, ei, por favor, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Porque quem é de Deus tem vida. Quem é de Deus tem vida, não é? Chega, cumprimenta, levanta a cabeça, está sempre com a cara amargurada, sempre cara triste, olhando para o celular, e depois vai fazer visita nos lares. Primeira coisa que você tem que fazer, você quer entrar num lar, vê lá aquela senhora que vem com uma bolsa pesada vindo do mercado. Posso lhe ajudar? Quantas vezes eu já fiz isso? Uma vez numa cidade de Rio Piracicaba, eu ficava numa praça sentado, fiquei algumas vezes sentado, porque tinha um supermercado perto e tinha uma rua que subia. Quando vinha uma senhora com bolsa, olá, eu estou indo lá para cima, só para pegar a bolsa. Eu gostei do teu sorriso quando tu foi ali cumprimentar, isso é importante. Vida, temos que ter vida, sorrir, amém? Quando ela chegou ali na frente cumprimentando. Então, eu falo, posso lhe ajudar? Aí levei a bolsa até na casa dela. Quando eu arriei a bolsa lá, eu posso fazer uma oração agradecendo a Deus por essas compras? Claro, já estou dentro da casa dela. No meu livro eu conto essa história. Aí orei e agradeci a Deus, Senhor, obrigado. Ao esposo dela vinha chegando, já eu orando, saiu do quarto. O rapaz aqui, eu era jovem na época, veio me ajudar a trazer as bolsas, uma senhora cansada. Já posso fazer uma oração? Claro. Quando eu saio de lá, que eu estou saindo, Deus permitiu que o irmão Nereu, que já está no céu, que era um diácono da igreja batista, que botava uma corneta enorme às 6 horas da manhã, cantando aqueles hinos antigos, uma cidade do interior chamada Rio Piracicaba, em Minas Gerais. Ele botava aquelas cornetas, os católicos ficavam com uma raiva dele, que 6 horas da manhã cantando aqueles hinos antigos, aquele órgão cansado. E aí quando eu estou saindo na porta, o irmão Nereu falou, ô Vieira, ficou me escondido assim, meio, o que tu estava fazendo naquela casa? Eu estava lá orando por ele. Vieira, aquele homem que joga pedra no telhado da igreja, que fica jogando lá na minha caixa de som. Ou seja, o que abre porta é servir. Aí você passa na rua, nem cumprimenta ninguém. Um outro rapaz que eu conheci, que eu evangelizei, levei para a igreja, Gilberto, cheguei ele drogado, sentado, não, nesse dia eu não estava drogado, sentado na porta, estava querendo procurar. Ô Gilberto, podemos bater um papo? Sentado, dá atenção. Cara, vamos comigo na igreja? Quem aqui conhece, que essa é a estratégia da Casa de Paz, quem aqui conhece na sua rua uma pessoa que tenha problemas gravíssimos, ou de enfermidade, ou de droga? Quem aqui conhece na sua rua? Olha, todo mundo conhece alguém com dor, com problema. É essa casa que você vai lá fazer a diferença. É nessa casa que você vai lá, primeiro começa, posso levar, minha mãe fazia isso, posso levar o teu nome para orar na igreja? Lá nós vamos orar. Aí combina com o pastor Cleber, chega aqui, pastor Cleber, isso aqui é um vizinho meu que pediu oração. Nós temos que crer que Deus ainda cura, que Deus opera maravilhas até hoje. Então, tem dificuldade? Vai lá e pega o telefone o nome dela. Fulano está doente, já foi internado, eu posso ir lá visitar? Que igreja é essa? Você quer entrar na casa das pessoas? Então ganha esse direito. Um vizinho que você, isso é o pão quentinho, você vai lá comprar o teu pão da tarde, né? Ô vizinha, o pão estava quentinho ali, eu trouxe 6 para mim, 6 para você. Deus vai te dar estratégia, amém? Agora, o povo de Deus tem vergonha de ser bom? O povo que era para fazer a bondade está com vergonha de ser bom, de fazer a bondade, de socorrer uns aos outros, de fazer. Então, quando você entrar nos lares, você ganhou o direito de entrar. Agora a pessoa já é teu amigo, está debaixo de sofrimento, debaixo de luta, você vai chegar para ele, rapaz, eu entreguei a minha vida a Jesus e coisas gloriosas têm acontecido na minha vida. Eu gostaria de vir aqui com o irmão da igreja orar por você. Não é assim a estratégia? Eu gostaria de vir aqui. Gente, se você não tem coragem de pedir a pessoa o nome dela, se você não tem coragem de dizer que eu posso trazer um irmão aqui para orar por você, um irmão lá da minha igreja, não é, e a estratégia não é uma multidão não, é ir de 2 em 2, porque se você enche a casa da pessoa, a pessoa fica, o cara está bem na hora de ver a novela. Não, você antes marca, eu posso vir aqui orar.
E trazer, e não é chegar lá, sentar, que vai ter jovem aqui, que vai chegar lá, vai ver o jogo, traz aí um suco para mim e tal. Não, é um momento sagrado, é um momento santo, é um momento de apresentar Jesus. A pessoa tem que saber, a casa tem que saber que você foi lá para curar, para abençoar, para libertar. Ah, mas eu tenho vergonha, né? Como é seu nome? Leandro. O Leandro está aqui pensando: rapaz, eu já fiz tanta arte lá na minha rua, rapaz, como é que eu vou chegar lá e vou falar que agora eu sou crente? Aí é que está a maravilha, gente. Está entendendo, Leandro? Aí é que está a maravilha de dizer: quem eu era eu não sei, eu sei quem eu sou agora em Cristo Jesus. E sabe o que acontece? Eu estou usando o nome do Leandro. Ele próprio vai dizer: não é que Deus me usa mesmo? Rapaz, esse caminho é muito mais excelente, essa estrada é muito melhor, isso aqui faz a diferença. Agora, se você ficar lá, chegar assim todo e dizer: aqui, é o seguinte, lá o meu pastor mandou eu ver se eu consigo um nome para a gente orar, para vir aqui fazer um... Ih, rapaz, sai fora, teu pastor só quer o meu dinheiro, sai para lá. Não. Você tem que chegar lá na autoridade, a tenaz, a poder do Espírito Santo. Você buscou a Deus em casa, eu vou lá agora. E você vai chegar lá com uma autoridade diferente. Olha, eu quero que sua casa seja mudada. Eu, depois que entreguei a minha vida, por isso que tem que entrar para o quarto, tem que buscar esse poder dentro de casa. Não é chegar lá, senão é só religião, irmão. Olha, eu vim aqui porque nós vamos aqui orar por você. Não. Tem que chegar lá crendo que Deus faz, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus salva, que Deus reveste com o poder do Espírito Santo. Amém? Então, se levante. Como você vai conseguir a casa? Comece servindo de alguma maneira. Alguma maneira Deus vai te mostrar uma forma de você servir o teu vizinho, alguém. Tu soube que na rua a bebê está internada. Vai lá com a mãe, olha, qual o nome da senhora, do seu bebê? Eu vou levar para a igreja para orar. Aí Deus faz o milagre, cura o bebê. Você, glória a Deus, eu soube que o bebê voltou. Eu posso vir aqui orar por ele? Quem vai dizer não? Diga aí, irmãos. Alguém vai dizer não vem na minha casa não? Mas a gente quer chegar pregando religião, falando que a minha igreja é legal, que o meu pastor é legal. Isso não funciona. Chega lá dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que você crê. Agora você tem que crer de verdade, porque falar, até papagaio fala, entendeu? É falar de verdade, crendo, e nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Agora eu quero convidar vocês para mim pregar, que eu tenho que ir embora. Me dá meu tempo. É Mateus 26, abre aí Mateus 26 e vamos começar a nossa pregação agora. Deixa eu ver. Não é pregar não se assuste não, irmão, fique em paz. Espera aí, me dá meu celular aí, Rose, que eu anotei esse verso aqui. 26, isso, obrigado. Rapaz, essa é uma auxiliadora de verdade. E aqui eu concluo a mensagem, 2 minutos da mensagem. 26, 21, pode botar aqui, era melhor se botasse ali, consegue? Amém? Está no horário? Eu passei muito. Não tem paz, obrigado. Mais meia hora. Puxa, mas com a fome que eu estou, rapaz, não vou aguentar não. Aqui, consegue botar ali 26, 21? Mateus 26, 21. Vamos lá. Lembra que eu falei, quem é que tentou mentir para Deus? Lembra que eu comecei pregando assim? Também? Nós vamos terminar assim. É melhor a gente ler. Ou eu que estou ansioso? Hein? Eu espero lá ou não? Aqui. Quando Vieira acabou de ensinar essas coisas, está assim escrito? Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos, imagina aqui, pastor Clébson dizendo aos seus discípulos, olha aqui, ó. Durante o jantar Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Olha aqui, olha para mim, um de vocês vai trair Jesus, um de nós,
Jesus falou assim: um de vocês vai me trair. Aí o que aconteceu? O verso 22. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Olha para mim aqui eu concluo a mensagem. Não perca esse daqui, que tu nunca mais vai esquecer essa mensagem. O Senhor Jesus começou a perguntar, eles começaram a perguntar: Jesus, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Sabe o que acontece, irmão? Que é isso que tem que acontecer no culto. Quando o pastor Kleber estava fazendo a narrativa, eu falei: opa, isso é para mim. Isso é para mim. Quando a presença de Jesus, quando a tenaz de fogo cai, quando a presença de Deus chegou em Isaías, anjos e serafins, agora eles estão na presença de Jesus. Ninguém ficou ali falando assim: ah, é minha sogra, um de vocês vai me trair. Todos querem, na real, sou eu. Está entendendo, Leandro? Por acaso sou eu? Quando Jesus chega à presença dele, é para nós, nunca é para o outro. Essa mensagem foi para você, nunca é para o outro. Na presença de Deus, a santidade dele faz a gente pensar: meu Deus, eu estou muito mal. Se você na presença de Deus: não, eu estou bem na fita, tu não está nada bem. Mas quando você fala assim: eu preciso me consertar, eu preciso começar a ganhar almas para Cristo, eu preciso tomar, eu não posso ficar cantando mentira, tentando mentir para Deus. Eles ficaram muito tristes. Ou seja, às vezes a presença de Jesus é para nos levar à tristeza de reconhecer que não temos evangelizado, que não temos ganho alma. Irmãos, quem é que está aqui pela primeira vez? Pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez? Isso é uma vergonha para nós todos. Você entendeu o que eu disse? Um culto desse, um louvor desse, não é? A palavra de Jesus sendo pregada, porque ir buscar o outro dá trabalho, não é? Dá trabalho. E a Bíblia diz que a caridade é sofredora, o amor é sofredor. Tomara, um de vós há de me trair. Quando estamos na presença de Deus, irmãos, a mensagem é sempre para nós, porque nós ficamos desnudados, ficamos invadidos e caímos na real e nos arrependemos. Então a palavra diz assim, ó, Jesus disse para os discípulos: pergunte para Deus agora, curve a sua cabeça. Senhor, esse momento santo, essa mensagem 100% para a minha vida, Senhor, toca nossos lábios, Senhor. Ó Deus, queremos ganhar almas para a Tua glória, Senhor, para Teu louvor. Um de vós há de me trair. Ó Deus, não queremos negligenciar a Tua palavra. Esse altar aqui tem sido pregado mensagem de evangelho puro, de vitória em Cristo, de regozijo em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Ajuda-nos a viver isso, a gastar a nossa vida, Senhor, de verdade, o compromisso com o culto a Deus, o compromisso com aprender a palavra, um compromisso de escrever a palavra, para guardar, de ter vida com Deus. Ó Deus, quando Jesus falou: um de vós vai me trair, eles caíram na real. Ele não ficou perguntando: será Judas, será João, será André, por acaso sou eu? Isso faz a presença de Deus, a gente trazer um culto racional de quem somos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que isso seja verdade da nossa vida, com a nossa vida abundante de prática, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Diga comigo: por acaso sou eu, Senhor? Diga comigo, diga para você: por acaso sou eu?